Boa noite. Boa noite a todos os irmãos e irmãs da Casa de Francisco e também aos nossos visitantes. Hoje nós vamos dar prosseguimento aos comentários do Evangelho, né, que é realizado todas as noites, às 8h30. Hoje nós vamos estar conversando sobre o capítulo 5, né, e os itens serão os itens 12 e 13. Boa noite. 12 e 13, motivos de resignação. O capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. É importante a gente lembrar que todas as noites a gente tem o Evangelho também pelo WhatsApp, né? Às 9 horas, pelo WhatsApp para os trabalhadores. Quem quiser participar, inclusive nessa semana a gente está estudando esse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Bom, mas vamos lá. Motivos de resignação. Quando a gente toca nesse assunto, resignação, a primeira coisa que vem à mente da gente é conformismo, submissão, passividade, né? São coisas que a gente normalmente associa a essa palavra resignação. E normalmente também a gente na nossa sociedade a gente não tem essa palavra e esse pensamento como algo positivo, né? Normalmente está muito ligado a uma certa falta de desejo de lutar pelas coisas. Mas no Espiritismo a coisa não é bem assim, né? O Espiritismo, pelo contrário, ele não traz essa ideia de passividade, né? O Espiritismo ele chama a gente à responsabilidade por tudo aquilo que nos acontece. Não existe nada que nos aconteça, nenhum acontecimento na nossa vida vem à toa. Todos eles vêm baseados naquilo que nós fazemos, naquilo que nós fizemos algum dia, né? Todas as nossas provas, todas as dificuldades pelas quais nós passamos na nossa vida, elas das duas uma, ou elas são escolha, seja nessa vida, seja no mundo espiritual, a gente escolhe as provas, a gente escolhe as dificuldades que a gente vai passar para que a gente possa crescer e evoluir a partir dessas dificuldades e expiar algumas faltas que nós temos, ou também podem ocorrer por conta da lei de ação e reação, né? As causas e efeitos. Então, assim, essas provas, essas dificuldades, elas são inerentes à vida encarnada. Não tem jeito. A gente está aqui, a gente vai passar por provas, a gente vai passar por dificuldades. Nesse trecho do Evangelho, bem no comecinho do item 13, existe uma frase que é muito interessante para o nosso tema. Assim, ele diz assim: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas. Vejam bem, ele não diz que você pode suavizar ou aumentar as suas provas. As provas elas vêm de qualquer jeito, não tem para onde correr. Mas você pode suavizar ou aumentar o amargor, né? Tornar mais amargo ou menos amargo aquilo pelas dificuldades pelas quais a gente vai ter que passar de alguma forma, né? Porque a vida vai trazer dificuldades, né? Por mais que a gente siga as regras, por mais que a gente faça as coisas da forma correta, tem coisas que são inevitáveis, né? Tipo perdas familiares, né? As pessoas falecem, todo mundo, se não teve ainda, vai ter, né? Luto na família. Dificuldades financeiras, parentes difíceis, um pai ou uma mãe, né, que são mais difíceis, um primo, um irmão, traições nas vidas conjugais, são coisas que às vezes não dependem da gente. E são provas, são dificuldades que a gente vai passar e que não tem muito jeito
para evitar essas provas. Mas a forma como nós lidamos com elas vai fazer toda a diferença. Tem aquele ditadinho, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento é voluntário, né? O que é que significa isso? Que assim, a gente vai ter que passar, mas como a gente vai passar vai fazer toda a diferença. E aí, no Evangelho vem trazendo também assim, que essa visão da vida espiritual, essa visão das vidas sucessivas, a visão que o Espiritismo traz, ele ajuda muito, porque vai colocando em proporção o tamanho das nossas dificuldades. A gente acha que a gente está com a dificuldade do tamanho do mundo. Mas é quando a gente vê isso dentro ou da nossa vida encarnada completa, ou das diversas vidas seguidas, né? Isso vai ficando pequeno, isso vai ficando reduzido. Eu acho que a maior prova que nós temos, né, a maior prova que a gente pode ter na vida encarnada é justamente o luto, né, a perda de alguém amado. Eu acho que assim, também para nós espíritas, para nós da Casa de Francisco, normalmente é um daqueles motivos que fazem com que a gente procure o Espiritismo, né? É justamente essas perdas que às vezes a gente tem que passar e que a gente não consegue lidar com elas direito. Aí eu vou trazer uma coisa que é interessante. Assim, existe uma psiquiatra chamada Elizabeth Kubler-Ross que estudou durante muito tempo, ela trabalhou com pessoas que estavam à beira da morte e com as famílias dessas pessoas, né? E aí ela criou realmente um estudo que se chama tanatologia, que é justamente o estudo da morte. E ela viu 5 fases do luto que todo mundo passa, e tem tudo a ver com o nosso tema. Então a gente vai trazer aqui um pouquinho para vocês. Existem 5 fases que as pessoas passam quando elas estão num luto, né? A primeira delas é a negação. É muito comum as pessoas tentarem, de alguma forma, fazer de conta que aquela pessoa não foi, fazer de conta que não houve aquela morte, fazer de conta que, né, assim, eu estou esperando ainda que a pessoa entre pela porta, né? Eu ouço o barulho do carro, eu acho que é ele chegando, né? São coisas muito comuns que ficam amargando aquela dor, ficam, de certa forma, aumentando e dando continuidade à dor. A segunda fase é a da raiva. É a fase da raiva, que é justamente a raiva que às vezes a gente sente de si próprio, né? Sente culpa por algum motivo, ou culpa alguém pela perda daquele ente amado, ou também, que é muito comum, ter raiva de Deus, né? Aí a gente se revolta contra Deus. Como é que Deus tirou essa pessoa? Se Deus existisse, isso não tinha acontecido. Se Deus existisse, não tinham feito aquilo com o meu amado, né? Isso são coisas que vão aumentando a dificuldade, vão aumentando o amargor da prova. A terceira fase é a da depressão. É quando a pessoa perde a alegria de viver, ela acha assim, porque aquela pessoa era o significado da minha vida, então, a partir de agora, eu não tenho mais alegria de viver. Muitas vezes acontece da pessoa até querer deixar de viver, querer largar a própria vida, querer abandonar a vida, porque não consegue lidar com a perda daquela pessoa que se foi. Mas aí vem a quarta fase, que é muito importante, que é a fase da negociação, né? São 5 fases. A fase da negociação é justamente aonde a gente vai encontrar ou a terapia, né? A pessoa procura a terapia, ou a pessoa procura uma religião, procura o espiritualismo, procura o espiritismo, né? Busca de alguma forma lidar com essa perda, lidar com esse luto de alguma forma um pouco mais construtiva. Já é um caminho para a quinta fase, que é a fase da aceitação. Quando a gente consegue realmente aceitar e se resignar à vontade de Deus, consegue se resignar e aceitar que aquela perda é irreparável, mas que a gente só está perdendo o corpo, que na verdade o espírito continua, a vida continua.
quando a gente consegue perceber isso, aí a gente consegue aceitar aquela perda. E aí vem a tranquilidade, vem a calma, né? Vem aquela sensação de preenchimento. Vai ter a falta, vai continuar tendo, porque não tem jeito. Por mais que a gente saiba que o espírito está ali, mas a gente sente falta da carne, a gente sente falta do toque, a gente sente falta do cheiro, né? Mas essa falta, ela pode ser amenizada através do conhecimento e da percepção de que existe um mundo maior e que nós fazemos parte desse mundo maior e que nós estamos incluídos, encarnados e desencarnados, todos no mesmo mundo, na mesma vida, na mesma... a gente só não está na mesma dimensão, né? Mas a gente pode ter um contato frequente e quase completo, né? E aí vem uma coisa que eu estava pesquisando e eu me lembrei, né? A oração da serenidade, que tem muito a ver com isso e que a gente pode até fazer uma pequena modificação aqui, né? Em vez de ser a oração da serenidade, a oração da resignação. E cabe bem, ó. Senhor, dai-me serenidade, no caso, dai-me resignação para aceitar aquilo que não pode ser mudado. Existem coisas que não podem e a gente precisa se resignar. Dai-me coragem para mudar aquilo que pode. Porque nós não temos que lidar com a resignação como passividade. Lembrando, nós somos espíritas e nós temos responsabilidade com a nossa vida. Somos nós que construímos a nossa vida. Então, dai-me coragem para mudar aquilo que pode ser mudado. E dai-me sabedoria para distinguir entre o que pode e o que não pode ser mudado. Que eu possa me resignar e aceitar a vontade de Deus, inclusive a vontade de lutar, né? Que Deus também, se Deus quisesse que a gente fosse passivo, Ele tinha feito da gente planta, né? Mas se Ele fez da gente gente, é porque a gente precisa criar, a gente precisa seguir a vida, a gente precisa estar construindo a vida da gente, né? Então, que Deus abençoe a todos, que nós tenhamos todos uma semana bem bacana, bem cheia de vida. Um grande abraço, um grande beijo a todos. Tchau, beijo.